Oi, gente, bem-vindo mais a um Jump Talk. Meu nome é Renata, eu sou consultora de BI. Eu sou a Jéssica, líder técnica de ciência de dados. Eu sou o Lucas, eu sou cientista de dados. O objetivo desse Jump Talk é para explicar o que é esse termo que vem crescendo tanto, o tal do Analytics. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as mais diversas definições que a gente encontra pela internet e também a gente vai ler algumas definições mais oficiais que a gente tem sobre esse tema aí que está em todo lugar. Uma definição que a gente tem é que ciência de dados é o termo usado para definir a extração de insights em dados coletados de mais diversas fontes. Como assim, né? Coletados de mais diversas fontes? A gente tem acesso tanto a dados estruturados como a dados não estruturados. Por exemplo, quando a gente está com um problema no nosso telefone, no nosso celular, a gente vai ligar lá para o call center, vai falar: oi, tudo bem? Então, minha internet está caindo, está muito instável, então, minha internet parou de funcionar. Ou, vocês erraram na minha fatura, diversos temas. Então, eles vão pegar essas ligações, fazer uma mineração de texto do que foi falado, e eles vão levantar os principais pontos que foram reclamados pelos clientes para poder fazer possíveis melhorias nos serviços deles. Tem aqueles dados tão estruturados também, né? Que o nosso celular usa bastante. Quando a gente tenta desbloquear com identificação de rosto, né? Ou com dedo, tem esse tipo de dado também. Inclusive, até acho que a polícia dos Estados Unidos usa para achar foragido, né? Para até prender suspeitos usando esse tipo de dado. Ah, legal. Acho que um exemplo também que a gente pode usar aqui, sei lá, pensando no Brasil mesmo, é a questão de verificar a quantidade de passageiros que tem no metrô, né? Tipo, por estação. Porque eu acho que isso consegue agilizar um pouquinho mais o processo, né? Você vê o volume de pessoas que tem em cada estação, então consegue fazer um processo aí de ver quantas pessoas entram em cada estação, quanto tempo o metrô tem que demorar, se tem que aumentar a quantidade de vagões, se tem que aumentar a quantidade até de realmente de trens, né, que passam ali. Também pode ver, sei lá, a quantidade de bicicletas que o pessoal está transportando, se é necessário separar um vagão para isso ou não. Então, acho que todos esses dados a gente consegue fazer essas políticas públicas para melhorar, né, o desempenho do metrô. E às vezes a gente nem sabe que esses dados estão sendo captados, né? Às vezes a gente está lá passando na catraca e é só uma catraca para ver quem pagou, mas não, isso é muito além disso, muito além de quem pagou, quantas pessoas estão passando, quantas pessoas estão passando em determinado horário, e a gente não tem noção de que está gerando dados sempre, né? E tem um Sim, com trabalho certeza. atrás disso, né? Para utilizar esses dados. Inclusive, a gente gera dado para tudo, né? Às vezes a gente nem está se dando conta, a gente está gerando dado. Então, sei lá, a gente está pedindo o iFood, a gente está gerando dado. A gente está pedindo um Uber, é dado. Usando a rede social, é dado. Eles até chamam de Big Data, né? Por conta da quantidade de dados que tem. Eles acabam definindo Big Data por 3 Vs, que eles chamam, que é de velocidade, variedade e de volume. Então, um monte de dados sendo gerado muito rápido dos mais diversos tipos. Que nem a gente estava falando, né? Tem a catraca, tem a identificação do rosto, tem uma ligação. Então, tem até o dado que é da tabelinha lá, que a gente está acostumado lá no Excel, até sei lá, um JSON, que vai saber lá como que aquilo foi gerado. Então, é muita coisa sendo gerada a todo tempo. E, na verdade, aí entra o papel do cientista de dados, né? Entra a parte efetivamente de analytics. Vamos tentar organizar tudo isso, né? Ver como que isso se conversa, vamos ver se essas fontes efetivamente são confiáveis. De onde está vindo esse dado? Eu até procurei, assim, um termo que eu comecei a olhar bastante, assim, na internet, que eles falam da tempestade perfeita, que é a capacidade em cloud, que hoje em dia o preço já baixou bastante, né? Então, a gente tem uma capacidade de armazenamento de dados muito grandes, a gente tem muito dado e a gente tem a capacidade de analisar esses dados, né? Que é exatamente aí entra o papel do cientista de dados na hora de analisar esses dados, que a gente nunca pôde fazer modelos tão precisos que ajudassem tantos clientes. E isso tudo eles chamam de tempestade perfeita. Sim, eu acho que essa questão de Big Data ela é bem interessante mesmo. Eu estava até vendo que em 2014, isso é uma reportagem de 2014, que a gente coletou dados em um único ano que corresponde à mesma quantidade de dados que a gente produziu desde a história assim, até o início dos anos 2000. Então, realmente, essa parte de Big Data ela
São muitos e muitos dados que a gente produz diariamente até sem saber, né? Isso é bem legal. Sim, sim. E por isso que vem crescendo tanto a demanda também por profissionais que saibam lidar com essa grande quantidade de dados e que saibam manipular também essa grande quantidade de dados, porque é necessário softwares e linguagens específicas para poder tratar esse tanto de dados. Porque, por exemplo, se você for abrir uma planilha do Excel com milhões e milhões de dados, você pode sentar e chorar porque sua máquina vai travar e não vai conseguir abrir. Com certeza. E também isso mostra também que o cientista de dados não é só, por exemplo, alguém que sabe estatística, não é só alguém que sabe matemática, não é só alguém que saiba do negócio, não é só alguém que saiba também ciências da computação, é uma mistura, na verdade, de todos esses skills que formam esse profissional. Então, não adianta só você falar, sou formado em estatística, eu sou um cientista de dados. Não, você precisa de outras habilidades além da estatística. Eu sou formada em ciência da computação, sou cientista de dados, sou engenheiro de dados. Ok, mas para ser um cientista de dados, você precisa ir além. Você não precisa apenas de uma habilidade, você precisa misturar todas essas habilidades. Sim, a gente tem que ter esse conjunto mesmo de conhecimento que a Jéssica falou aí, porque hoje você, além de ter a parte da estatística ali, de saber analisar os dados, você tem que ter um conhecimento mais profundo do negócio para realmente saber para onde aqueles dados querem te levar, né? Porque os dados, eles têm muita informação mesmo, que é realmente o papel, né? Transformar os dados em informação. Então, você tem que saber para onde você quer ir com aqueles dados, porque são múltiplos caminhos. Precisa da computação para estar trabalhando com bancos de dados gigantescos, que se a gente for fazer na mão ou no Excel, não dá mesmo, então tem que ter todo esse processo, e tem que ter toda a parte da matemática também para entender um pouco mais a fundo ali como é que está funcionando cada análise de dados, qual modelo escolher melhor e essas coisas. Então, realmente o conjunto da obra que vai formar o cientista de dados. Exato. Então, aqui na tela, a gente vai colocar para vocês o ciclo analítico e a gente vai comentar também e explicar um pouco de cada uma dessas pecinhas que compõem esse ciclo. E só já começando, não é, por exemplo, vou terminar esse fluxo, pronto, acabou meu trabalho, não é isso. Às vezes você está lá no final do ciclo e você, nossa, percebi que dá para fazer isso aí. Então, você volta para o início do ciclo e vai sempre construindo, né? Um loop que a gente vai vivendo praticamente. Então, antes de tudo, antes de mais nada, a gente precisa do conhecimento de negócio para saber o que eu quero responder. Porque às vezes a gente tem, às vezes um cliente, ou muitas pessoas acham, né, que Analytics é uma bola de cristal, vou jogar os dados lá, eles vão processar e vai te trazer um monte de resposta. Ok, mas o que você quer saber? Não é assim, ele vai triturar os dados e vai te dar, tá, mas o que você quer saber? Você quer otimizar suas vendas? Você quer prever as suas vendas? Você quer entender o perfil do seu consumidor? Você quer entender qual é o seu horário de pico? Você quer entender quais produtos você vai colocar junto para poder montar uma gôndola, por exemplo, no supermercado? Ou você quer identificar fraude? Tem N possibilidades. Então, a gente precisa começar com o que eu quero responder, para aí eu ir para os próximos passos. Sim, a gente tem que realmente, como eu acabei de falar, pegar os dados e criar hipóteses que elas vão alavancar o nosso negócio. Então, os dados eles vão dar muita informação e a gente tem que realmente extrair aquela informação que é pertinente para a gente. Porque vão ter várias informações ali que, para aquele modelo em específico, a gente não vai utilizar ele de prontidão. Então, a gente cria hipóteses e, com base nessa, a gente vai testar se aquela hipótese é verdadeira ou não, baseado nas premissas que a gente já cria, tendo o modelo de negócio, já tendo esse conhecimento sobre o modelo de negócio. Então, é realmente importante você saber ali o que você está indo atrás, porque é um mundo gigantesco, bem vasto mesmo, que se você não tiver um foco ali, você acaba se perdendo um pouco, né? Uma coisa que as pessoas às vezes até não se atentam é que isso tem que ser entregue de volta para a área de negócio, né? Que não adianta a gente fazer um modelo e guardar na gaveta. Se ele não for usado, não faz sentido dele existir. Então é por isso que a gente ainda vê esse ciclo, né? Que volta sempre para a área de negócio, porque é sempre importante a gente voltar com esse resultado para ela, seja o score de um cliente, seja produtos que têm mais chances de serem vendidos, filmes que têm mais chances de serem assistidos. A área de negócio que pediu esse número tem que receber esse número de volta. E daí que entra um pouco a parte de visualização de dados, né? É muito importante que os dados sejam entregues, sejam
que a área de negócio consiga efetivamente entender o que aquilo ali significa. Porque muitas vezes a gente está falando de, sei lá, talvez a gente esteja falando com um cara que entende muito de supermercado, mas você vai falar para ele de modelo estatístico, talvez ele não vai entender exatamente o que você quer dizer com aquele número. Então, tudo tem que ser montado um plano de entrega de valor à área de negócio. Pode ser na forma de um dashboard, pode ser até uma cartolina, mas tem que ser alguma coisa que faça sentido, que efetivamente gere valor e que vá conseguir ser utilizada. Com certeza, acho que tipo essa parte da visualização é ela mais importante de todas, assim, porque eu vejo muito o trabalho do cientista de dados como um meio. Então a gente faz ali toda a análise, faz tudo em questão, mas na hora de entregar, às vezes a gente é muito técnico para entregar e assim, sei lá, o tomador de decisão mesmo, ele não vai querer saber, a probabilidade tal de tal coisa vai ser 0,8. Cara, o que que isso significa para ele? Isso é bom ou é ruim? Depende muito do que está acontecendo. Então, essa parte da visualização de dados, que ele tem que bater o olho e já saber tomar uma decisão com base nisso, ela é extremamente importante mesmo. Sim, porque na verdade você ter um modelo não faz o modelo funcionar, não faz as coisas acontecerem. Não adianta você ter lá seus clientes escorados e achar que só aquilo é suficiente. Tipo, ações têm que ser feitas em cima daquilo, né? Então, quando a gente pensa em visualizações de dados, é da ação, da visualização para uma ação que pode ser tomada, né? Eu acho bastante interessante isso. Sim, porque às vezes eles nem sabem utilizar também o resultado do modelo. Você precisa, além da visualização, você precisa explicar como ele pode usar. Por exemplo, a gente vai lá priorizar os clientes e vai falar, ok, por que esses clientes estão priorizados? Então, olha, eu posso fazer uma ação de marketing mais efetiva com esses clientes. Então, em vez de Então, muitas vezes o cliente só reconhece o valor de um modelo quando você mostra financeiramente o quanto ele vai ganhar utilizando aquele modelo. Então, por exemplo, vamos supor que é uma grande empresa no ramo de educação. Ela ia ligar para todo mundo para ver se a pessoa ia efetivamente se matricular. Mas não, se eu tenho um modelo, eu posso ir lá e ligar, fazer ações diferentes para cada nível de score. Então, para quem tem um score mais alto, eu posso fazer uma ação mais branda, porque a chance daquele aluno se converter já é muito grande. Para quem está ali no intermediário, não, eu faço uma ação mais efetiva, mais, vamos dizer assim, mais bruta, para aquele aluno ele se converter, né? E para quem tem a chance mais baixa, às vezes eu nem vou ligar, ou então às vezes eu vou entender o porquê que aquele perfil de cliente ele não se interessa, por que ele está na minha base, mas ele não se interessa e ele não converte, né? Entender os fatores que levam os alunos, por exemplo, a se converter ou a não se converter, e também estudar e fomentar coisas para poder melhorar esses pontos negativos, vamos dizer assim. Concordo, acho isso bastante importante. Uma coisa que muitas vezes a gente fala, né, para os clientes, tipo, sei lá, cientista de dados fazem modelos de predição, muitas vezes eles não conseguem nem entender direito o que é isso, né? E daí, dando um exemplo muito fácil, assim, que eu acho que todo mundo acaba conseguindo entender, é o Netflix, né? O Netflix acaba usando bastante disso. Quando você acaba de assistir uma série, a próxima série já está lá. Você tem 90% de chance de gostar, 98% de chance de compatível, alguma coisa assim que eles colocam, né? E tudo isso é feito por modelos, né, de predição. Tem um cientista de dados ali atrás. A Netflix consegue fazer isso. Muitas outras empresas fazem isso. Há bastante empresa de e-commerce faz isso, né? Quando você compra um produto, ele já vai lá e recomenda vários outros, seguindo um padrão. Também viu isso. Você abre lá e às vezes você coloca só um item no carrinho, do nada tem 60 e haja boleto. E você fala, não é que isso daí tem minha cara mesmo? É exatamente isso. Pois é, acho que isso também ensina a gente a produzir dados que são interessantes, né, para nós mesmos, sim. Essa questão do Netflix, ela é bem legal, porque assim, eu pelo menos, eu termino de ver um filme, são poucos os que eu avalio depois. Mas, cara, isso é realmente essencial, assim, se você quer ter uma indicação de um próximo filme mais compatível com você, né, porque você chega lá, dá, acho que é 5 estrelas, né, a nota máxima do Netflix, então se você botar ali 3 ou 5, ele vai fazer uma recomendação de filme para você baseado em outra pessoa que avaliou e também deu 5 estrelas para o filme. Então, se você gostou do filme X e deu 5 estrelas, o próximo filme que você vai assistir é o filme A, porque
baseado nos nossos clientes, né, na galera que tem o Netflix, galera que avaliou bem esse filme e gostou desse também. Então, isso ensina a gente a produzir dados que vão facilitar a nossa vida, né? Sim, exatamente. E também a gente tem que saber que só os dados eles não são suficientes, né? Através dos dados a gente também precisa gerar decisões juntamente com a área de negócio e também planos de ação. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um modelo para avaliar uma área de negócio, um cliente chega para mim e fala assim, ó, eu notei que os meus clientes eles cancelam o plano de telefonia 2 a 3 meses após a assinatura do plano. Ok, então aí a gente já tem a nossa hipótese. Então a gente vai pegar os dados, vai analisar, e através dos dados coletados a gente chega à conclusão de que existe uma tendência para os clientes dessa determinada operadora trocar de plano após o terceiro contato por atendimento telefônico. Então já é um alerta, pô, será que o meu atendimento telefônico está ruim? O que está acontecendo, né? Para os clientes estarem saindo depois desses contatos. Então, a gente vai, junto com a área de negócio, falar, então agora a gente vai monitorar todos esses processos de atendimento. Ok. E aí depois eles vão fazer um plano de ação. Por exemplo, vou capacitar todo mundo, vou treinar, vou monitorar as ligações, vou criar um programa de incentivo para os melhores operadores, então para os que têm menor evasão, então são mais bem avaliados. Mas aí pronto, acabou o nosso trabalho? Não, a gente tem que voltar lá e ver se mudou o comportamento, analisando os dados, ou então ver, ó, agora os clientes não cancelam depois do terceiro contato. Mas se eles tentam entrar em contato com você no chat 2 vezes e aí não é bem sucedido, eles cancelam. Então, os problemas eles vão mudando. Então, por isso que a gente diz que é um ciclo, né? Assim, na verdade, tem um monte de exemplo aí que já é posto em prática, né, por outras empresas. Então, a gente sempre tem que também tentar olhar um pouco para dentro de casa, né? O que eu posso fazer aqui em casa, usando os dados que a gente tem. Às vezes a gente não precisa do cenário perfeito, a gente não precisa de uma base de Big Data, às vezes a gente precisa só querer fazer. Então, é importante olhar para dentro de casa, né? Ver o que já se tem com as ferramentas que tem, porque sempre algum insight você consegue tirar dos dados, né? E é sempre muito melhor você tomar alguma decisão com os dados que você efetivamente tem do que ficar no achismo. Exatamente, exatamente. Uma outra aplicação que a gente tem também de modelo no nosso dia a dia e que a gente às vezes nem percebe por exemplo, quando a gente vai lá, por exemplo, vou viajar e vou solicitar que aumentem o meu limite no meu cartão de crédito. Aí vou lá e pronto, negaram. Meu Deus, por que aconteceu isso? Então, tem por trás disso um modelo estatístico, que é o seu score de crédito, que ele pega os seus hábitos de consumo, se você tem o hábito de atrasar as suas contas, se o seu nome já foi negativado alguma vez, por exemplo, quanto que você utiliza o cartão de crédito, qual que é a sua idade, qual que é a sua renda. Então, tudo isso forma o seu score. E isso está presente no seu dia a dia, quando você vai financiar um carro, quando você vai solicitar um cartão, para tudo da sua saúde financeira está atrelado o seu score, que é um modelo estatístico por detrás. Sim, e outro exemplo que a gente tem também é a análise de dados dentro do esporte, né? O cara pratica ali, ele é bom e ele consegue ganhar uma medalha. Mas, cara, tem todo um estudo por trás daquilo. A gente analisa o vôlei mesmo. Cara, o vôlei, são seis jogadores ali na quadra, né? E eles ficam fazendo rodízio. Mas você vê que o cara, ele não é bom em todos os fundamentos. Ele pode ser bom ali na rede, ou ele pode ser bom recebendo a bola. Então, de acordo com o rodízio, ele tem uma série de dados que é levantada. E o técnico ele consegue tomar uma decisão de falar assim: ah, não, o Lucão lá da seleção brasileira, ele é muito bom cortando a bola, ele é muito bom quando ele tá na rede, mas será que ele é bom defendendo ou será que tem um cara que é melhor que ele? Então, com base nos dados, consegue falar assim: ó, o Lucão não é tão bom defendendo, então quando ele estiver na rede, deixa ele em quadra. Quando ele sair, coloca, sei lá, o Bruninho, que ele deve ser melhor defendendo. Então, tem toda essa parte de dados em cima aí que favorece muito o atleta. Tem até alguns estudos que já falaram do Phelps, né? Fizeram todo aquela análise do Phelps, pô, o cara ganhou não sei quantas medalhas, né, nas Olimpíadas aí, recordista. E, pô, por que que ele é bom? Porque a galera treinava ele e falava assim, ó, você tá tendo dificuldade porque quando você bate o braço, sua mão tá aberta e você tá perdendo, sei lá, 3 segundos. Cara, esses 3 segundos podem ser bem diferentes. Então, analisava todos os pontos fracos dele e aí, com base nisso, aperfeiçoava o cara até ele conseguir ter o desempenho máximo, né? E aí ganhar e entrar para a história do jeito que ele fez. Com base em algumas informações bem simples, a gente consegue extrair bastante informação.
E aí é uma coisa que é até legal, é assim, o telefone, porque o telefone é uma coisa que a gente usa no cotidiano, assim, todo dia a gente usa o telefone, o número de telefone, né? Uhum. E a gente não sabe quantas informações aquele dado simples ali ele tá dando pra gente. A gente consegue saber de que país o cara é, a gente consegue saber de que região do país, estado, de que parte do estado, com base no DDD ali, Se a sabe? gente vai cancelar a ligação ou não, né? Quando é 11. Se é 11, a gente Quando 11 não, cancela. aqui é 20, acho que é 27 que a gente cancela aqui em São Paulo. É porque vocês são de São Paulo e vocês cancelam 27. A gente, se é 11, depois que eu mudei pra cá é 11. Eu, caraca, pode ser alguém. Eu cancelo a ligação. Nossa, As pessoas exatamente. efetivamente ligam aqui em São Paulo. Isso. E aí você consegue tirar esse monte de informação. Você consegue saber se o número do cara é fixo, se é telefone móvel. Às vezes você consegue também saber até Operadora. a operadora do celular dele, baseado no telefone. Então, tipo, uma coisa tão simples Principalmente a assim. região da cidade, porque os bairros, os telefones fixos começam tudo com o mesmo número. Pois é, aí você consegue ter com uma informação básica que você passa para qualquer um, basicamente, né? Fazendo o cadastro na internet, você disponibiliza o telefone, você está divulgando aí, sei lá, 10 informações sobre De graça aí pro de povo. graça. E também existem diversas linguagens que a gente pode fazer essas análises, né? A gente pode usar SAS, a gente pode usar R, a gente pode usar Python, a gente pode usar Julia. Não tem a melhor linguagem, não tem a linguagem perfeita. Cada linguagem tem um ponto que ela é melhor, outra... E elas vão se complementando. Então, o importante é você começar com alguma como base, depois ir se desenvolvendo e aprendendo as outras. Porque assim, acho que todo mundo fala que é muito importante aprender inglês para se destacar no mercado de trabalho, aprender francês ou outros idiomas, mas assim, uma linguagem que está bem forte hoje é realmente a linguagem de programação, né? Se a gente olhar aí no âmbito mundial, quais são as empresas que elas são líderes, que elas são tratadas como realmente o foco da galera, né? Fala assim, essa empresa é muito boa. São empresas do ramo de tecnologia, Facebook, Apple, Google, e essas empresas elas utilizam realmente da linguagem de programação, assim, todas elas praticamente, né? Porque para desenvolver alguns processos dele, todo o cotidiano, toda essa extração, esses dados que ficam andando de um lado para o outro aí, eles utilizam a linguagem de programação para estar analisando isso e tirando proveito dessa parte. Então, hoje, acho que um profissional para se destacar, ele realmente precisa ter essa parte aprender essa linguagem, alguma linguagem de programação, né? E aí, tendo toda essa lógica computacional, você já tem mais facilidade para aprender outras também. E para a gente notar essa migração, a gente consegue ver até os bancos, né? Hoje em dia ninguém mais vai no banco para fazer fila, para falar com caixa, falar com o meu gerente. Eu vou lá e falo ali no app e falo, aconteceu isso aqui. E se demora 5 minutos a responder, você já tá, o que é isso aqui, cara? Você me respondeu em 3 minutos, o que é isso? Pois é. Eles até falam, né, que a programação é o inglês da geração dos nossos pais, né? Nossos pais, eles precisaram aprender outras línguas para conseguir se colocar no mercado de trabalho. A gente, efetivamente, vai ter que aprender a programar para se colocar no mercado de trabalho. Como o Lucas disse, tipo, as melhores empresas para se trabalhar por aí são empresas que usam tecnologia. E não adianta você trabalhar numa empresa claro, gente. Com certeza. Adianta é melhor. Então... Mas você precisa saber tecnologia. Se não... Exatamente. Não, e assim, cara, eu acho que é questão até de você olhar, porque assim, a gente falou muito para o mercado de trabalho, para trabalhar em tal empresa. Cara, a linguagem de programação, ela tá no nosso cotidiano, assim, que a gente nem sabe. Porque, a gente deu o exemplo do Netflix, linguagem de programação. Cara, o WhatsApp tem... Quantas pessoas usam o WhatsApp por dia? Linguagem de programação. Eu vi também questão lá, não sei quantos milhões de dados de pesquisas são feitas no dia no Google. Mano, para você fazer aquela pesquisa, você digita, sei lá, quero saber como é que eu cozinho feijão. Aí bota lá, receita de feijão no Google. Mano, tem toda uma programação por trás daquilo para te trazer. E nunca mais vai parar de aparecer feijão para você. E nunca mais vai parar de aparecer. Você vai comprar feijão de todas as formas ali, porque vai aparecer lá os pop-ups. Vai descobrir uns tipos de feijão que você nem imaginava, eles vão aparecer para você. Exato. E não, e uma coisa que também a gente não pensa é que sempre tem aquela tarefa super repetitiva que a gente tem que fazer no trabalho. Sei lá, preencher uma tabela do Excel, copiar algum valor. Tipo, provavelmente esse trabalho que você odeia, que você tem que ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, dá para ser resolvido com alguma linguagem de programação. Então, na verdade, automatizar coisas em geral, você consegue fazer isso com linguagem de programação que vai facilitar a sua vida. Você não precisa ser um hacker para fazer isso. Sim. E você pode ser até hacker também, né? Se você manjar bem aí.
Porque às vezes também vem aquele estigma de que quem sabe programar é nerd, que a pessoa tem que ser muito superdotada, tem que ter uns skills assim fora do normal, mas hoje em dia já está muito mais popularizado, tem muito mais cursos e muitas mais formas de você entrar nesse mundo. Sim, cara, e programação hoje, ela está presente em concurso público. Isso é um passo Sim. gigantesco, né? Porque Tem antes Python não para você tinha. entrar no Banco do Brasil. Exatamente, Python, R, eles cobram tudo, e se você não souber, já era, porque está sendo um diferencial mesmo hoje, porque até por ter muito dado na internet, as pessoas estão muito preocupadas com a segurança, né? A segurança online ali, de seus dados e tudo mais, LGPD tá aí para isso, então realmente você tem que saber, está sendo quase obrigatório, né? É que nem a Rê falou. Antigamente era o inglês, você tem que saber o inglês. Hoje você tem que saber programar, porque isso vai facilitar muito, muitas coisas que estavam ali andando a passinho pequeno, né? E hoje já está bem mais avançado por causa disso. Até uma coisa que veio aqui que eu lembrei é que as empresas até para monitorar online, né? Como que está a percepção do seu cliente sobre a empresa. Então, cara, hoje em dia, você tem um problema, muito difícil você vai ligar no saque da empresa. Você vai publicar lá nos seus stories, metendo o pau da empresa, ou então falando bem da empresa. Então, esse sentimento pode ser muito avaliado através das redes sociais. Vou ali fazer um scrapping do Twitter e vou ver, ó, como que a minha empresa está sendo avaliada. A principal Twitter, estão sendo uma avaliação negativa, uma avaliação positiva. Quais pontos que estão sendo reclamados? Até uma forma de melhoria constante, né? Porque o mundo hoje é totalmente dinâmico. Às vezes acontece uma coisa ali, do nada a internet já reagiu, que hoje a internet que é o termômetro, né, de como está o seu serviço, e às vezes uma propaganda de marketing errada, ou a polêmica, né? Que vem uma propaganda e tem um outro público que age de uma outra forma. Então a internet acaba sendo bem o termômetro para você ver como que está a sua percepção. O modo como a gente faz as coisas, né, como as empresas se comportam no mercado mudou tanto que eles até falam que a gente já saiu da revolução industrial, né, e já está na revolução tecnológica. Como a internet, ela acabou sendo um player principal, né, e é muito interessante que isso melhora muito a experiência do usuário, né, porque antes a gente ficava lá no saque 3 horas para reclamar que, sei lá, a internet não estava funcionando. Hoje em dia, você vai lá no seu celular, rapidinho você resolve. Então, para os usuários é muito bom, porque a gente consegue ser ouvido muito melhor pelas essas empresas, e para a empresa também, por um lado, pode até encher o saco, tal, ou às vezes ela ser exposta na internet, mas por outro lado, ela tem exatamente esse termômetro. Ela consegue saber fazer aquele ajuste fino, onde eu melhoro para atender o meu perfil de cliente. Tem até o exemplo, né, do banco digital que a Jéssica fala. Quem quer hoje em dia ir na fila do banco? Imagina, Eu e nem assim, na imagino verdade a foi minha uma vida. revolução. Tipo, aquele chatzinho no aplicativo do banco foi uma super revolução. E foi uma revolução tão positiva para o usuário que a gente nem cogita mais em fazer do jeito que a gente fazia antes, né? Efetivamente teve uma mudança de cultura em relação a isso. E Sim, aí acabou mudando a cultura dos profissionais também, né? Desculpa, Sim, mas sim. antes tinha que todo mundo ir lá trabalhar e hoje as agências quase que se tornaram obsoletas. eu acho que sim, mudou a cultura de todo mundo, na verdade, né? Porque tem banco digital hoje que você, sei lá, eu quero querer meu extrato. Você liga lá e fala, querer meu extrato. Ah, não, pede pelo chat. Eles só vão te mandar pelo chat porque é algo mais rápido ali, já o processo dele já está direcionado para aquilo, né? E assim, vocês falaram uma questão que eu lembrei aqui, que, cara, antigamente, para a gente saber, como é que tá a aprovação do governo? Precisava de uma pesquisa, mandava a galera para a rua para saber como é que estava a aprovação e tudo mais. Hoje, com as redes sociais, tem muita empresa aí que está usando o Twitter ou outras redes sociais mesmo para fazer uma análise de discurso. Então, sei lá, Mas por exemplo. cuidado com as pesquisas enviesadas, porque existem os robôs Não, com agora, certeza. né? Com certeza. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? Mas a gente consegue ver, quando, sei lá, tá tendo discurso do presidente, galera bota para rodar um programa ali e consegue falar se, tipo, a população gostou ou não gostou com base nas redes sociais, né? Então você já consegue ter uma
uma noção ali, né? Tipo, de quem tá ganhando e quem tá perdendo, né? Se o discurso foi bom para ele ou não foi, e para que lado a galera tá querendo tender, né? Então, acho que com uma simples questão, assim, tipo, um discurso tá passando na TV, a galera manifesta na rede social e você já tem noção de como um todo se comportou, né, diante daquilo. É interessante, inclusive, o comentário da Jéssica, né, para a gente tomar cuidado, porque é isso, né? Com muitos dados, a gente também pode cometer erros muito grandes. Sim. Por isso que é muito importante também a gente saber a veracidade daquilo, né? Eu falei dos 3 vezes lá no começo, mas já tem gente que fala de mais vezes, né? Tem até 47 vezes por aí, e um desses vezes aí que aparece de vez em quando é o da veracidade, de você saber se seus dados eles são idôneos, se eles fazem sentido, que não foi gerado por um robô aleatório, que não foi um dado comprado, porque, assim, acho que todo mundo já ouviu algum caso. Porque esse dado foi manipulado. Porque teve uma Hashtag empresa sem que fake news. fake news. A fake news tá aí, né? Tá aí para provar que o dado ele pode ser usado tanto para o bem, né? Para melhorar a vida do usuário, para fazer a nossa vida mais fácil, para ajudar a empresa a crescer. Mas por outro lado, ela também pode ser usado para fazer coisas muito ruins. Foi criada, inclusive, a LGPD, né, para começar a proteger os dados, porque como tudo que a gente faz tem dados, as pessoas também conseguem os nossos dados por aí. Uma pessoa um pouco mais mal intencionada consegue achar nossos dados pela internet e ela pode usar isso contra nós, inclusive até para acessar contas, roubar senhas. Então, é muito importante que todo aquele ciclo, né, que a gente estava falando dos dados, ele seja feito bonitinho e que ele continue rodando exatamente para manter a idoneidade dos dados, para que o modelo continue fazendo sentido, para que você esteja usando dados que são confiáveis, né? Sim, acho que tem até uma brincadeirinha que o pessoal faz, né? Quando você fala alguma coisa, assim, algum conhecimento, fala assim, qual que é a fonte? A fonte da sua cabeça, né? Das vozes da sua cabeça. Mas, assim, é realmente importante você verificar a fonte, porque hoje, cara, assim, é simples. Quando você quer saber uma informação, você joga no Google e aparece um site lá nada a ver, você não clica nesse site. Você vai clicar nos sites confiáveis. Vai ter uma informação ali que tá do G1, que tá CNN. Então, são empresas aí que elas têm uma maturidade assim no mercado, né, que você consegue confiar nelas, mas tem outras milhões aí espalhadas que são só fake news, são só dados inventados na internet tentando propagar uma informação falsa, né? Realmente tem os dois lados da moeda, né? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Sim. Tem um livro que eu gosto muito que chama Como Mentir com a Estatística. E aí lá eles falam assim, né? Que quando você está conversando, né? Você fala, nossa, mas é muito importante você, não sei, você fazer exercício físico. Ok, essa frase aqui. Agora você fala, sua qualidade de vida melhora 93,75% se você fizer exercício físico. Caraca, eu preciso fazer exercício físico. Olha o tanto que a minha qualidade de vida vai melhorar. Então, se você tem um número ali por trás, já dá mais veracidade ao seu discurso, mesmo que aquele dado seja totalmente fake, ou então um dado que vem da sua cabeça. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e pesquisar, né, fontes, ver se aqueles dados de onde veio, igual a Rê falou, a segurança mesmo da informação. Sim, e aí volta lá no início que a gente falou, né? Que é a questão assim de criar as hipóteses, de entender mesmo a importância, a informação que aquele dado vai estar passando, porque assim, a gente consegue fazer correlações de coisas que não tem nada a ver. E cabe a gente também que está ali tratando os dados, analisando eles, não seguir por esse caminho, porque, pô, se você fizer uma correlação besta, acho que foi até um exemplo que um professor meu uma vez utilizou, que é a galera que fuma e usa sapato. Mano, essa correlação Sim. existe, sabe? Mas não significa nada, não significa nada. Então, Fica a dica esse livro aí, hein? Como Mentir com a Estatística. Tem vários exatamente. casos de aplicação de como foi usada a estatística até para, tipo, dados até para manipular eleições. Sim, porque aí, cara, você chega no final ali, o final é um número. E aí você vai ter lá, tipo, o número. O que que esse número tá 100% dizendo? das pessoas que fumam usam Usa sapato. Usa um sapato. sapato. E o que isso Ok. Então quer significa? dizer que se eu uso sapato, eu Absolutamente vou nada. fumar? Absolutamente. Mas aí eu Tipo, sou uma empresa que vende sapato, eu só vou vender sapato agora para fumantes. pois é, ou então você vai falar assim, correlação galera que usa sapato e fuma, mas tem uma boa saúde. Mano,
a gente consegue fazer essa correlação, sacou? Tipo, depende da galera que você está entrevistando, dos dados que você tem ali. Então, tem que ter toda essa questão também de não ter aquela manipulação de dados por trás, né? Acho que hoje E está até sendo bem porque ressaltado. correlação não é causalidade. Exatamente. Isso é a É a parte mais máxima da importante. estatística. Exatamente. Então, fechamos por aqui com essa máxima, gente. A indicação do livro Como Mentir com Estatística. Vale muito a pena a leitura. Não estou ganhando nada, hein, falando na propaganda, mas vale muito a pena para a gente ver as habilidades de dados, o quanto que é importante informações verdadeiras e o quanto que essa área vem crescendo. E você começar também a prestar um pouco mais de atenção, o quanto que existem modelos por trás, assim, de tudo que você está fazendo na sua vida. Por exemplo, eu estou aqui, no vídeo está aparecendo meu reloginho. Meu reloginho está medindo aqui meus batimentos cardíacos, quanto que eu fiz de exercício hoje, quantos passos que eu dei, qual foi a caminhada. Eles usam isso aqui para ver, qual foi o percurso que eu fiz no mapa? Ela sempre passa na frente dessa loja. Vamos mandar para o anúncio, para o celular dela, um anúncio da nossa loja, que ela vai passar aqui na frente, ela vai prestar mais atenção. Então, a gente está gerando dados para tudo. Então, e vem para o mundo analytics com a gente. Vem pra Jump, né? É isso. Gente, então, se inscreva no nosso canal, mande para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, até para eles saberem um pouco mais sobre a fake news. Ative as notificações e é nóis. E deixe os comentários aí, uns likes, que a gente vai ficar feliz. Se vocês tiverem qualquer dúvida nessa nossa conversa, deixa aqui nos comentários para a gente ver também. Exatamente. E é isso, galera. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.